Queremos que você pegue de nós. Queremos primeiro que você roube de nós, porque você não vai saber roubar. Você vai pegar o que damos e colocar na sua própria voz. E é assim que encontrará a sua voz. É assim que se começa. E então um dia alguém vai roubar de você. Francis Ford Coppola, citação tirada do livro Roube como um Artista, que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Bem-vindos à cabine do filme, aqui do podcast Rabiscos, mais um episódio especialíssimo com o nosso convidado, amigo e parceiro aqui do programa, o Roberto. Bem-vindo, Roberto. Olá, Carolina Cavalcante Pedrosa. Olá, ouvintes do podcast Rabiscos. É um prazer imenso estar de volta para mais um programa temático sobre animes, essa maravilha do Oriente que a gente tanto gosta. Olha, eu vou falar que por episódio passado, quem não ouviu, inclusive, corre lá e vai ouvir o episódio que a gente falou especialmente sobre os animes do Estúdio Ghibli, que logo eu acho que pede um segundo volume só de Estúdio Ghibli, porque a gente passou muito rápido por alguns que merecem, assim, episódios inteiros sobre eles, né? Mas a gente prometeu lá, demorou, mas chegou um episódio sobre animes, mas assim, aqueles que influenciaram literalmente, diretamente alguns filmes de Hollywood, filmes grandes, assim. Vocês devem ter visto na descrição já, eu coloquei ali para vocês quais filmes principais a gente vai citar. Iremos citar outros ao longo do programa, mas assim, por isso eu comecei com essa citação do Hope como um artista, porque a gente vai entender isso, assim. A gente trabalhou, eu e o Roberto, a gente está semanas vendo os filmes, estudando e lendo e comparando, e não é uma ou outra coisa, ou são enredos praticamente inteiros, arcos praticamente inteiros, ou cenas praticamente inteiras. Então, para a gente dar início a esse tema super legal, eu vou chamar o Roberto para conversar, a explicar para a gente aí, Roberto. Seja bem-vindo novamente ao programa, e vamos lá, bora de anime, Hollywood, cinema e toda essa treta e polêmica em volta desses filmes. Que maravilha, hein? A arte é cheia de ramificações, né? E como é bom apreciar todas elas, né? Cada uma com a sua vertente diferente. Então, vamos lá. No episódio anterior, a gente contou brevemente, assim, no início, né? Um pouquinho da introdução dos animes, das animações, e aí a gente chegou no caminho que levou até o Estúdio Ghibli. Hoje eu gostaria de fazer uma pequena introduçãozinha também, mais voltada para a história dos animes de longa-metragem especificamente, como é que surgiu. Então, a gente tem a invenção do cinema, em 1895, a gente sabe, e aí veio o Walt Disney, né, que é a inspiração para 11 entre 10 animadores, a inspiração é o Walt Disney. Né? Então, os japoneses, os orientais, começaram a fazer os seus experimentos de animação ali, 2 minutinhos, 5, 10 minutos. Aí eles viram que o Walt Disney fazia desenhos um pouco mais elaborados, aí eles começaram a fazer também desenhos de meia hora. E aí, em 1941, foi lançado o primeiro longa-metragem oriental. Esse longa-metragem foi feito na China, olha só, Gonzu, ou, se você preferir, Princess Iron Fan, assim fica mais fácil de entender, né? Então, esse filme é baseado numa lenda chinesa e foi, olha a curiosidade, 1941, o que estava acontecendo? A guerra, Segunda Guerra Mundial. Esse filme foi exportado ali para o Oriente, né? E os japoneses viram esse filme. Aí a marinha japonesa fez o seguinte: nós também vamos fazer um longa-metragem. A gente também quer um longa-metragem para promover. Vamos aproveitar o momento e promover o nosso exército com um longa-metragem. Aí eles fizeram, por um motivo nem um pouco nobre, né? Saiu em 1945 o primeiro filme de longa-metragem japonês. Ele era preto e branco ainda. Momotaro. Esse filme não tem nenhum interesse artístico, ele visava apenas promover o exército japonês para derrotar os, entre aspas, inimigos britânicos. Né? Depois a gente sabe que o fim que a guerra tomou, né? A gente sabe que os japoneses foram perdedores da guerra. E eles se recuperaram, né? Houve aí a recuperação do Japão e tal. Em 1958, aí sim, quase uma década depois, né, do Japão estar ainda se recuperando da guerra, os estúdios já estavam mais se consolidando, e aí surgiu o primeiro longa-metragem realmente artístico, digamos assim, né, do Japão, A Lenda da Serpente Branca, em 1958. É um anime colorido, em cores, e a curiosidade é o seguinte: se você der uma olhada nos traços desse desenho, você não diz que é um desenho japonês. Por quê? Porque aquele estilo de anime ainda não tinha iniciado, ainda não tinha existido. Porque, como eu disse no episódio anterior, quem realmente plantou a pedra fundamental na história dos animes foi Osamu Tezuka. E esse sim que criou aquele estilo que a gente conhece hoje, e isso foi em 63, com o desenho Astro Boy. Aí sim,
63 em diante, os animes começaram a ter aquela carinha que a gente conhece, aquela carinha que a gente já está acostumado. Então, que mais? Nós já estamos na década de 60. A Toei Animation, que fez aquele primeiro desenho animado de longa-metragem, A Lenda da Serpente Branca, começou uma tradição de fazer um desenho animado de longa-metragem por ano. E olha só, essa tradição existe até hoje. Não ficou um ano sequer sem que eles não lançassem pelo menos um longa-metragem por ano. Tem anos aí que eles lançam 4, 5. Quer dizer, isso se disseminou de uma forma quase sem controle, né? Então, hoje a gente tem, falando de longas metragens de animação, a gente tem dezenas, centenas deles lançados tanto para cinema quanto para TV. Existe também o conceito de OVA. Sabe o que é OVA? Não. OVA. Quando eu descobri também, eu pensei, uma OVA, mas OVA, Original Video Animation. São aqueles filmes de 40, 50 minutos feitos especialmente para vídeo na época, né? E aí esse conceito foi atualizado, hoje existem os ONAs, Original Net Animation, filmes feitos especialmente para serem lançados na internet. Então essa é a tradição de longas metragens japonesas. Vale lembrar também as influências, né, que obviamente a Segunda Guerra é uma das maiores. Abrindo parênteses aqui, para o Godzilla, né, que é, com perdão do trocadilho, é a gigantesca metáfora, né, da guerra, do hecatombe nuclear, né, infelizmente. Então a gente tem essas metáforas, essa iconografia do Japão que ele traz tão profundo dentro dele e exporta isso, extravasa isso, tanto nos filmes live action quanto nas animações. E uma delas, que é a primeira que a gente vai falar, vai ser o Akira, né, que tem muito disso, dessa questão de extravasar aí aquele lamento pela explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? Toda aquela questão atômica, ela vem à tona realmente no Akira, que é o primeiro anime de longa-metragem do Japão que foi exportado em grande escala para o mundo inteiro, e inclusive para o Brasil. Então, é isso. E aqui estamos falando de Akira. Olha que beleza. Que máximo esse histórico. E como eu já obrigada por isso, né? Para contextualizar a gente, eu gosto muito de contextualizar esses temas, que eu também aprendo muito com esse podcast, com os meus convidados maravilhosos. E é muito interessante, como eu comentei no episódio sobre anime do Estúdio Ghibli, tem muita gente que, como eu, tinha muito preconceito, achando que a animação é coisa para criança. A gente vê das animações da Pixar, da vida Disney Pixar, que já não são tão para crianças. Essas animações que a gente falou do Estúdio Ghibli, elas têm camadas, né? Como a gente comentou. Elas têm muitas camadas, mas elas ainda são voltadas para um público infantil. Você pode colocar fora o Túmulo dos Vagalumes, que não bote criança nenhuma para ver aquela desgraça, que filme triste pra caramba. Esse né? Não, esse tira. Fora esse, qualquer outro filme do Ghibli, você pode pôr a criança para ver sem medo. O adulto vai ter uma interpretação completamente diferente, por causa da própria cultura japonesa, que é muito profunda. Agora, esses que a gente vai citar aqui, eles não são para criança. Eles são extremamente violentos, psicodélicos, a galera usa droga, são filmes muito complexos, e realmente, todos eles, começando pelo Akira, você começa assim, não deve ser tão pesado. Chega no meio, eu e o Roberto, a gente só usa aquele emoji de explodir cabeça para falar dos filmes. É verdade. Porque, né? Porque, assim, eles são muito... O Akira, para vocês terem uma ideia, a jaqueta que ele usa tem aquela pílula, metade vermelha, metade azul, aquela pílula do Matrix, assim. Então, assim, já começa... Isso em 88, hein? Então, se começa a pegar... A gente sabe que o Akira, assim como o Ghost in the Shell, que são os seus primeiros que a gente vai citar, são muito... tem muito do Matrix ali. O Matrix, claro, a gente, né, que ama Matrix, que tá ali naquela expectativa pelo filme que tá para vir, mas que viu na época que saiu e tudo mais. A gente que estudou muito, viu da onde as irmãs Wachowski tiraram, sabe que não foi nem de um nem de dois lugares, né? Tem muita referência bíblica, tem muita história de Jesus, né? O próprio Neo ali. Mas a gente vê frames, né? Quadros, situações específicas dos filmes. A história do Akira, eu fiquei chocada como ela é a história do Neo, dessa questão da energia. Conta um pouco pra gente do Akira. Akira realmente é um filme assim que a gente não dá nada por ele quem não conhece, né? Ele chegou aqui no Brasil em fita de vídeo em 88, 89. Eu não sou dessa época, tá? Mas quem estudou em 88, 89, surgiu um burburinho ali entre os estudantes. Você viu Akira ali na fita na locadora, Akira, vamos alugar Akira e tal. A gente pega, assiste e não entende muita coisa. Com a cabeça de criança,
as pessoas, como você disse anteriormente, né, não é um filme especificamente para crianças. Uma mente de criança não vai entender tantas camadas que aquele filme tem, tanto toda a complexidade que aquele filme tem. Inclusive, tem um detalhe interessante nesse filme, é que muita gente assiste Akira pensando que o protagonista é o Akira, o que não corresponde à verdade. Eu fiquei meio filme pensando, mas cadê o diabo do Akira? Que não é o nome do filme, meu Deus. Cadê o bendito Akira, meu Deus do céu? O que o Akira tem a ver com a história? Exato. A gente só vai descobrir lá para tantas do filme. Mas, enfim, o Akira é uma ficção científica pós-apocalíptica, distópica, cyberpunk, é tudo isso junto e misturado. Ela resgata, assim, entre os conceitos principais que a gente pode ter do Akira, a gente pode destacar a degradação da sociedade, aquela sociedade rebelde, aquela sociedade que está cansada de repente, um sistema majoritário. Tem a juventude que está, assim, naquele momento de querer explodir em revolta diante da situação que ela está vivendo, essa situação política, a corrupção do governo ali naquela época do Japão. Lembrando, o filme se passa no Japão supostamente futurista, que seria 2020. Seria depois de uma terceira guerra mundial, né? Depois da Terceira Guerra Mundial. É. E olha só, ele previu, entre aspas, que as Olimpíadas de Tóquio de 2020 seriam sem público. Olha só, hein? Que coisa. Tem também a questão do fanatismo religioso, tem, como eu já disse, a questão do perigo nuclear, e tudo isso é formatado de uma maneira que, a princípio, pode até parecer confuso, mas esse é o tipo de filme que o espectador ganha quando ele assiste duas vezes, porque ele tem uma série de personagens que você não entende. Quem é aquele personagem? Por que ele está aqui? O que ele está fazendo? Quando você assiste de novo, você percebe como as coisas se encaixam e como o Akira, propriamente dito, ele tem uma importância fundamental para a história, no sentido de que é um experimento nuclear que, de repente, não deu certo, mas deu certo de um jeito que não era para ter dado e que influencia de outra forma. E aí a gente tem toda essa complexidade e a gente percebe todas as influências de Akira em várias obras, não só no Matrix, como também tem um filme muito interessante que, infelizmente, não ficou tão famoso, mas que mereceria um destaque maior, é o Cidade das Sombras, de 98, dirigido pelo Alex Proyas, que é o mesmo diretor que dirigiu depois Eu, Robô, lá aquele filme com Will Smith, aquele é mais famoso. Esse é apenas um dos exemplos, né? Mas tem vários exemplos dessa ambientação suja, distopia, distópico, sujo. É como se fosse uma versão oriental, assim, do Blade Runner, né? Tem aquela questão da subjetividade político-filosófica e a explosão da juventude, a rebeldia diante da situação. E tudo isso é uma metáfora nuclear, né? Então o Japão ele consegue sintetizar tudo isso muito bem. É uma mistura de coisas. Um super toque de Tarantino, né? Porque voa sangue, voa braço. Ele tem uma violência gráfica que eu não estava esperando, assim, achando que era uma animação. Mas me lembro muito Matrix na questão do próprio Akira, ser como se fosse uma energia que ela transcende a realidade visível, que é o Neo, né? Quando o Neo quebra a quarta parede ali, descobre, consegue ler a Matrix a partir dos símbolos verdes, que é do Ghost in the Shell, a gente já vai falar sobre isso. Me lembrou muito a questão quando o personagem principal lá, que eu esqueci o nome, começa a levar tiro e as balas param antes dele chegar nele, explodem antes dele. Muita cena do Matrix, que as balas param antes dele. Essa cena, assim, eu via a cena do Matrix no Akira. Eu vi muito do Lucy, daquele filme com a Scarlett Johansson, dessa questão também de ser você acessar uma consciência além do que o ser humano pode aguentar. Eles falam muito isso no final, né, que o ser humano não está preparado para essa consciência, e a Lucy é exatamente essa conclusão que o filme chega. E também eu vi do Minority Report, porque o Minority Report, o filme, ele é adaptado do conto do Philip K. Dick, porém, ele é muito alterado, né? Ele tem muitas mudanças de roteiro e de motivações. Mas a figura dos três precongues ali me lembrou muito os três personagens mediúnicos ali, né, do Akira. Então, é um filme que você consegue ver que, de alguma forma, tocou em vários outros diretores, né? Eu também fui ler que tem clipes de música, né, inspirados no anime, que tem muitos cantores que gostam também. Então, realmente ele entrou para a história, né? Tem muita influência. O Akira, na verdade, se você parar para pensar, a Eleven de Stranger Things também tem tudo a ver com o personagem Akira, do filme Akira.
O Akira, que quase não aparece no filme, quando ele aparece, você olha para ele e fala, nossa, é a cara da Eleven, de Stranger Things, é escrito, é igualzinho. Então tá aí, a inspiração tá declarada na frente da gente. O Akira, o desenho animado, o filme, né, esse que a gente está falando, de 88, o curioso é que ele foi lançado porque antes o próprio criador do Akira, o Katsuhiro Otomo, que é um artista prestigiadíssimo no Japão, merecidíssimo o prestígio dele, Katsuhiro Otomo, ele escreveu e publicou o mangá do Akira em 82. Esse mangá foi de 82 até 90. A história terminou em 90. Ou seja, quando saiu o filme em 88, o mangá ainda não tinha terminado a história. Então, na verdade, o filme é uma história fechada, mas quem tem a oportunidade de ler o mangá, a história vai um pouco mais além, ela se estende mais. Então, ao longo desses 8 anos, a história do Akira, na verdade, é bem... Se o filme a gente acha complexo, o mangá é bem mais complexo ainda, e é maravilhoso, né, poder apreciar essa ficção científica que é tão inspiradora, que é tão importante para a cultura pop. Akira, como eu disse, foi o primeiro filme animado do Japão que percorreu o mundo em grande escala. Já tinham sido feitas outras tentativas, mas o Akira foi o primeiro que consolidou. A gente aqui no Brasil pensando assim, puxa vida, existe animação japonesa. A gente nem falava anime ainda na época, né? Uhum. Existe animação no Japão. Então, o Akira praticamente ele inaugurou esse conceito. Lembrando, né, animação de longa-metragem. A gente já conheceu os desenhos animados, né, de infantis, de meia hora, da TV, mas filme animado de longa-metragem com uma superprodução, Akira realmente foi pioneiro. Eu acho que Akira entra muito no que você falou no episódio passado do Estúdio Ghibli da Princesa Mononoke, né? Ele traz essa violência que o Ocidente gosta. Ele traz toda essa cena, tem muita cena de ação, ele tem essa camada filosófica, tal, de quem foi o Akira, o que ele representa, quem ele é, ou enfim, seu espírito, só é. Mas a primeira parte, a primeira camada do filme é muito violenta. É briga de gangue, é um mundo que já acabou e tem gente tentando controlar e tem os políticos versus o exército. Então, assim, se você olhar o filme só por esse lado de, né, como você falou, com uma criança que está vendo filme de ação ou uma pessoa que não quer, ele tem todo esse apelo, assim. Então é um filme muito complexo mesmo. Eu fiquei realmente surpresa, não esperava essa complexidade toda e ter tanta relevância para tantas outras coisas que a gente vê até hoje em dia, né? Como você mesmo citou, a Stranger Things, a Eleven, né, The Stranger Things, que é recentíssimo, tem 4, 5 anos a primeira temporada. Desde que eu quero fazer o pulo pro Ghost in the Shell, que esse aí já foi mais dentro das minhas expectativas, assim, eu já esperava uma coisa também meio... preparada, né? Eu reiterando aqui, quer dizer, destacando, né, reiterando pro Roberto, que eu não vi a versão da Scarlett Johansson, porque eu gostei muito do Ghost in the Shell, e a versão da Scarlett Johansson teve toda aquela polêmica, né, como é que é o nome do termo que eles falam? Isso, whitewashing de Hollywood, de pegar uma atriz branca para fazer um personagem, né, nipônica ali, que seria né, oriental. Então, assim, foi um filme muito controverso. Ela mesma, não sei se ela chegou a pedir desculpa, mas ela ficou bem desconfortável depois da repercussão negativa que teve. Então, a gente vai focar na animação mesmo. Se o Roberto quiser comentar alguma coisa do filme, mas, assim, a gente não vai falar sobre o filme live action, a gente vai falar sobre a animação, que, inclusive, tem outras coisas, outros desdobramentos. O Ghost in the Shell é uma história muito legal e que aquele outro livro que também virou série, que é como é que é o nome? Gente, agora eu esqueci. Mas também é um que ele também troca de corpo, entra no corpo e sai, troca o cartucho lá na cabeça do fulano. Tem tudo a ver com Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é Matrix puro, gente. O começo do filme é aquelas letrinhas verdes caindo, assim. Esse as irmãs Wachowski deixavam passando no background, eu acho, enquanto elas iam escrevendo Matrix. Ghost in the Shell é muito interessante. E olha só que curioso, Ghost in the Shell tem menos de 1h30 de duração, e é tempo mais do que suficiente para desenvolver a história, para você saber do que se trata, para você entender a história, e os conceitos filosóficos que esse filme traz são muito profundos. É muito mais profundo do que muita gente pode pensar. Ghost in the Shell, como você falou agora há pouco, né, a criançada, a juventude, não, vou assistir Akira, tem muita ação, tem moto, tem muito tiroteio e tal, legal. Ghost in the Shell já não é bem assim. Muita gente, eu tenho certeza que muita gente querendo assistir Ghost in the Shell com essa intenção deve ter ficado decepcionado, porque o filme ele tem os pontos fortes do filme são os diálogos, justamente os diálogos é que são os pontos mais fortes do filme. Ghost in the Shell é baseado no mangá de 89, e olha que curioso, esse mangá de 89,
a personagem principal, a Major Motoko, ela é cômica, ela é engraçadinha. O mangá não é profundo. Quem aprofundou o mangá foi o diretor do filme, Mamoru Oshii. Ele pegou uma história que, na verdade, não era bem assim, ele gostou da história, os produtores lá, né, conversaram, vamos fazer um filme desse mangá? Vamos. E aí, sim, ganhou toda essa profundidade filosófica que tornou Ghost in the Shell uma história tão conhecida. Se fosse só o mangá, seria só mais um. Mas foi o filme que tornou essa história mais profunda. Ele é existencialista, ele é melancólico, ele é filosófico. Ele questiona qual é a razão da vida, como é que a gente explica a vida, como é que a gente define o que é a vida. É um coração batendo, é uma mente pensando, é uma inteligência artificial, é uma vida. A partir de que momento em que ela pode ser considerada uma vida? E quando é que ela morre? Tudo isso, e um cérebro? E se um cérebro for artificial? Ele também não é um cérebro? Ele também não pode constituir uma vida, um pensamento? Tudo isso é abordado com uma seriedade impressionante. A gente fica pensando assim, puxa vida, esse anime é de 1994. 95. Nós estamos em 2020. E esse tema continua... 21. Tá vendo? Tudo bem que o último ano parece uma coisa só, né? Não mudou nada, né? Não mudou nada. Estamos em 2019, praticamente. Aí. Estamos na safra de 2019. E o Ghost in the Shell continua atual, está cada vez mais atual. Quanto mais o tempo passa, mais ele fica atual. Mas eu iria... Não, pode terminar. A gente vai pegando assim, as referências do Ghost in the Shell, vai percebendo quantas coisas que eles têm lá no filme que estão sendo acertadas hoje. Coisas que eles me imaginaram que hoje são discussões que estão sendo levadas muito a sério. Então, é um filme super atual. Eu procurei aqui, Carbono Alterado, a série da Altered Carbon, da Netflix. Essa série sim. Que trabalha com o mesmo conceito. Eu gostei muito da primeira temporada, a segunda é com o Anthony Mack, nosso novo Capitão América, mas eu gostei muito, só que assim, claro, né, eles gastaram demais, a série ficou um pouco confusa e acabou sendo cancelada, mas a ideia é básica, tem uma série de livros, né, que tem essa mesma ideia, de você armazenar a consciência humana em cartuchos, e você troca aquilo e coloca no corpo o que você quiser. Então, eu iria para além da discussão do que constitui uma vida, mas eu acho que o Ghost in the Shell e esses outros filmes, eles discutem o que constitui um ser humano, porque sim. Muitas das vezes, eles trazem a inteligência artificial ou o robô, enfim, como mais humanos do que os próprios humanos. Então, o que constitui humano? Ela comenta ali, você ter ciência que você existe não te torna humano, não te torna... a partir do momento que você é um ser ciente, né? Essas são as questões próprio Ex Machina, que a gente já citou em alguns outros episódios, que ele tá ali, que é aquele filme muito bom também com o Oscar Isaac, que é a Alicia Vikander, e o Daniel Gleeson lá. Gleeson. A questão é essa, a partir do ponto que a inteligência artificial se reconhece como existente, como viva, como pessoa, entre aspas, aquilo torna ela humana, aquilo torna ela existente, e eu acho que o Ghost in the Shell traz muito essa discussão, ela tem um diálogo ali, uma hora, que ela fala muito isso, eu sei que eu existo, eu sei que eu tenho um corpo, isso me torna humano, e se eu não tiver mais o corpo, então é aquela questão, tem uma hora no filme, né, não vou dar spoiler também, mas que existe uma cabeça, praticamente, não existe um corpo inteiro, mas aquilo também é um humano, aquilo também é uma pessoa, aquilo também é uma vida. Então, todas essas questões são colocadas de uma forma brilhante no filme, que é o que acontece no Matrix, né? Que eles despersonalizam, as pessoas são apenas baterias para máquinas, mas a partir do momento que elas tomam consciência de quem elas são, elas acordam, né? Elas tomam a pílula vermelha. Então, assim, todos esses questionamentos relacionados à existência são muito presentes em Ghost in the Shell, que é extremamente profundo mesmo, realmente. Tem agora, vi que entrou na Netflix uma sériezinha, né? Porque você pode trabalhar com esses conceitos em diferentes histórias, porque o que muda é a forma como você vai tratar, mas o cerne da questão está ali. O que faz do ser humano humano? Você precisa nascer humano para ser humano? É a mesma questão que está no robô, né? O robô também tem essa discussão. Eu acho que é uma discussão que... O Homem Bicentenário. Sim! São questões que permeiam sempre, antes era, né, robô, agora é inteligência artificial, mas são sempre são sempre espelhos colocados na frente do ser humano e falando o que faz de você humano. O fato de você nascer humano faz de você ser um humano.
Então, isso é muito forte, isso permeia toda a ficção científica e principalmente esses filmes de distopia, né, de fim do mundo, de apocalipse, porque daí isso fica mais evidente, né? Você tira tudo aquilo que suporta o ser humano e coloca só ele cru ali e fala, você é humano ou você simplesmente nasceu humano te faz humano? Ghost in the Shell, se a gente fizer assim uma análise do filme em uma linha, a gente poderia escrever mais ou menos assim: a humanidade sendo esquecida em favor da tecnologia. E acho que isso mais ou menos sintetiza toda a história do filme. Toda a saga Ghost in the Shell, né? Porque, como você disse muito bem, a humanidade sendo trocada por corpos, no caso de Ghost in the Shell, corpos artificiais, né? Então, a humanidade ela sendo relegada a uma coisa literalmente descartável. Lembrei de Então, uma outra coisa também, sim, quando o Neo voa no final do primeiro Matrix, no sim, Akira também tem uma hora que ele voa e ela fala, ele voou? Eu não sabia que ele podia fazer isso. Então, também tem essa é. questão dele voar ali no segundo filme do Matrix. Só para deixar bem claro, para mim só existe o primeiro Matrix, tá? Eu acho o 2 e o 3 bem questionáveis. O 4 também não sei o que vai acontecer, mas no segundo filme Participe ele... da campanha. Faça a Carolina Cavalcante Pedrosa gostar também do segundo e do terceiro Matrix. Eu acho Acho que que o ficou quarto muito... filme pode fazer você mudar de ideia, talvez, quem É. sabe. É que eu acho que eles são mais comerciais, né? Então as cenas de Não, luta são são, muito realmente são. grandiosas, né? É Eles verdade. ficam muito tempo se encarando, não tem tanta ação, é É, mais para. Mas no segundo ele efetivamente voa, isso que eu queria falar. O primeiro, a hora que ele sim. voa é muito surpreendente, é o fim do filme. Você até fica na dúvida se ele voa mesmo. O segundo ele já Uhum. sai voando, ele vai, ele volta, ele Brinca de salva a gente. Superman. Já fica um troço um pouco mais banalizado, assim. Mas também vendo a Verdade. Akira. Quando eu assisti a Akira, eu lembrei desse detalhe que ela fala, mas ele voa. Eu falei, putz, é Matrix isso aí também. Sim, tem muitas cenas físicas, tanto de Akira quanto de Ghost in the Shell, que são muito parecidas com Matrix. Inclusive, a cena de tiroteio, quando o Neo e a Trinity entram lá no prédio para Sim! resgatar o Morpheus, né, com duas metralhadoras, depois eles largam as metralhadoras, abrem a jaqueta, pega mais metralhadora para continuar atirando. Esses conceitos físicos que a gente tanto gosta estão em muitos animes, e nós falamos de dois agora, Akira e Ghost in the Shell. Ghost in the Shell e Matrix e todos esses conceitos aí que a gente tem de uma vida sobreposta na outra, né, de uma vida artificial, a gente pode a gente pode criar uma linha do tempo. A gente já falou de várias obras que vieram depois, mas se a gente analisar as obras que vieram antes, é um conceito com o qual a humanidade convive já há muito tempo. A gente É. pode lembrar rapidamente do Frankenstein, da Mary Shelley. O livro foi publicado em 1818. O Pinóquio, a história original, de 1883. Aí, o próprio Astro Boy, lá que eu citei, que é o filme do Osamu Tezuka, o desenho do Osamu Tezuka, que inaugurou o conceito de animes, o Astro Boy também é um menino robô. E aí a gente tem o Robocop, tem o Ex Machina, que você mencionou, tem o Transcendence, com o Johnny Depp, que é um filme que não fez sucesso, mas tem um conceito interessante. O cidadão, a partir do momento em que ele se vê como uma máquina pensante, a primeira coisa que ele quer fazer é acessar a internet para ter todas as informações do mundo. E sabe lá Deus o que ele iria fazer com essas informações. Sim, Então é isso, Carolina Cavalcante Pedrosa. É um tema que está sempre atual. exato. E também está muito no Westworld, que isso vai ser um outro episódio só de Westworld, porque o Westworld bebeu de todas essas fontes para construir uma narrativa que ela é original, mas que ela tem essa discussão no cerne do labirinto ali, que é o A que raiz. faz do humano humano. E eu acho essa série maravilhosa, todo mundo sabe, eu já falei aqui 1 milhão de vezes. E vai ter, tem um livro sobre o Westworld, eu estou estudando, estou lendo, estou revendo, e o Roberto já está convidado para vir aqui teorizar comigo, falar sobre o Westworld, que eu acho que dá muito pano para manga, viu? Você falou de cenas que são recriadas, né, que a gente consegue ver. Eu acho que Perfect Blue é o perfeito, para fazer um trocadilho, perfeito exemplo de um filme que foi literalmente copiado pelo nosso querido Darren Aronofsky em Darinho, Dario Aronofsky, nosso amiguinho, Darinho. que eu estou assim simplesmente apaixonada pelos filmes dele. São pesadíssimos, terríveis, você termina chocada, mas é aquela coisa que você termina e fala, cadê o próximo? Porque assim, os personagens são obstinados, são de uma forma doentia, assim. E a gente vai citar 2 filmes dele, né? Que tem essa influência direta do Perfect Blue. Eu já vou pedir para o Roberto explicar para a gente um pouquinho do Perfect Blue. E daí nós vamos falar do Requiem para um Sonho, o filme do Jared Leto, que também é um dos atores que eu mais gosto. E o filme do Cisne Negro, que já foi citado aqui nesse programa, no episódio sobre psicologia
psicanálise e cinema. E agora a gente vai falar de uma outra vertente, que é a vertente que ele tem muito a ver, mas muito a ver com o Perfect Blue. Então vamos lá, mudando um pouquinho agora de Matrix, Akira, Ghost in the Shell para Perfect Blue e Darren Aronofsky. Mudando o disco, então, lá do B, vamos lá. Perfect Blue. Perfect Blue é o primeiro filme dirigido por um diretor que, infelizmente, não está mais entre nós, que ele morreu de câncer aos 46 anos, em 2010. E ele fez, ao todo, 4 filmes, 4 animações japonesas, e os 4 animes são interessantes. Desses 4, o primeiro e o último são os mais famosos. O primeiro é o Perfect Blue, o último é o Paprika. Os 2 do meio são Millennium Actress e Padrinhos de Tóquio. O Satoshi Kon, ele tem várias referências na obra dele. Na obra dele, ele pegou várias referências. Uma delas é o Katsuhiro Otomo, que a gente falou agora há pouco, que foi o cara que criou, que concebeu Akira. Outra influência do Satoshi Kon, você vai gostar de saber dessa. É ninguém menos do que o filme Matadouro 5, de 1972, baseado no livro de 69. Ele assistiu o filme, ele não sabia, depois ele pesquisou, ficou sabendo da existência do livro, e é uma das grandes influências dele também. Amo! Kurt Vonnegut também é uma das influências de Westworld, só para fazer um parênteses, porque eu amo Matadouro 5. Slaughterhouse 5. Muito bom saber disso. Eu confesso que ainda não li, mas estou super curioso para ter um dia uma oportunidade de ter tempo, né, para ler, porque todo mundo fala super bem desse livro, um dia eu quero ter essa oportunidade de lê-lo. Philip K. Dick, do Blade Runner, O Vingador do Futuro, Minority Report, que a gente já citou aqui. O diretor Terry Gilliam, que dirigiu aquele filme Brasil, o filme, também é uma das influências do Satoshi Kon. E seriado japonês, o cineasta Akira Kurosawa também é uma influência. O Satoshi Kon é um cara maluco beleza. Ele tinha uma predileção por temas que subvertem a realidade, distorcem a realidade. Então, os 4 longas-metragens dele, de um jeito ou de outro, têm variações desses temas. Perfect Blue. Perfect Blue, no caso, é baseado, assim como aconteceu lá atrás, que a gente citou, que o mangá era mais levinho e o filme ficou mais profundo, também, olha só que coisa, Perfect Blue é baseado num livro, Perfect Blue, Complete Metamorphosis. Mas o livro não tem todo esse peso do filme. Foi o Satoshi Kon que pegou essa história e transformou ela numa coisa ainda mais densa. Ele conseguiu prever algumas coisas. Por quê? Esse filme é de 97. Era o começo da internet. A gente vê no filme a moça, a protagonista, ela faz parte de uma banda que se chama Chan. Ela saiu do Chan e quis seguir uma carreira de atriz. Então, a amiguinha dela foi lá, instalou um computador novo na casa dela. Como é que mexe nisso? É assim, sabe? Então, a gente viu o começo da internet, as pessoas descobrindo a internet. E, no decorrer do filme, tem um site dessa moça em que são detalhadas ali momentos da vida dela. Ou seja, mas não é ela que está escrevendo. Então, quem está escrevendo isso? Quem é que sabe tanto da vida dela para estar escrevendo num site sobre ela como se fosse ela? E aí a história vai se desenvolvendo. Então, a gente abre um parênteses aqui sobre o que está acontecendo na vida real com, por exemplo, Britney Spears. Por que não? É um exemplo do que está acontecendo das redes sociais como uma espécie de, supostamente, seria uma forma de ela mandar recado para os fãs dela. E vários outros artistas que fazem isso, personalidades famosas ou não. O perigo da internet. Olha só, isso em 97. A internet estava nascendo e ele já previu tudo isso. Os stalkers, né? O perigo de perseguidores, uma pessoa obsessiva por um astro, por uma estrela, perseguindo aquela pessoa. Então, todo esse conceito tem também misturado com a quebra da realidade. Perfect Blue é um filme muito curioso de assistir porque ele propositalmente confunde a gente. Tem filme que é confuso, que a gente, não gostei, não entendi, o filme é muito atrapalhado. Esse não. Ele é bom justamente por isso, porque ele confunde a gente. É um complexo, adulto, esse filme é super adulto, não recomendado para pessoas sensíveis, é um filme que dá muito pano para manga, Carol. Exatamente, porque para começar, blue é azul e também é uma espécie, é usado, né, como, em inglês como uma melancolia. Então o filme tem todo esse tom melancólico da protagonista, que ela começa, ela não está deprimida, mas ela tem uma melancolia
dela que é intrínseca. E isso fica permeando o filme inteiro. Ela tem essa quebra da própria psique que a gente vai acompanhando como, a partir da visão dela. Como a gente comentou no episódio da psicanálise, da personagem da Natalie Portman no Cisne Negro, que a gente acompanha dos olhos dela, todos os filmes do Aronofsky têm essa característica de você acompanhar a história pelos olhos do protagonista, do personagem principal e da pessoa que está passando por aquelas situações complexas. Tem cenas, assim, tiradas do Perfect Blue, aquela hora que ela se olha no espelho, o espelho fragmenta, ela olha para ela mesma e depois ela vira o rosto. Tem no Perfect Blue, as cenas da banheira tem no Requiem para um Sonho. Então são quadros, são frames copiados. Inclusive o Roberto me contou, né, que a gente conversou muito sobre esses filmes durante esse período, mas que o Perfect Blue, os direitos são do Aronofsky, né? Ele comprou os direitos do filme para poder literalmente copiar a cena, para não dizer que era inspirado, que era um roubo de um artista. Ele tem os direitos do filme para poder usar essas referências diretas. E o Cisne Negro, ela vai surtando, entre aspas, né? Ela vai perdendo a noção, vai perdendo contato com a realidade, que acontece com o Requiem. E o Requiem, o meio ali é a droga, né? O personagem de Jared Leto e da Jennifer Connelly e do Marlon Wayans, eles são viciados em droga, e já a mãe dele, como é que é o nome da atriz? Ellen Burstyn. Isso, ela começa a ficar viciada em remédio para emagrecer. E a degradação é mais ou menos a mesma, a ideia de você perder o contato com a realidade. Então, todos esses filmes têm essa mesma base de o que a gente está vendo é real ou não é. Nesses filmes do Aronofsky fica um pouco mais claro, porque assim, é um pouco mais absurdo. A Natalie Portman está crescendo asa. A gente sabe que ela está imaginando aquilo. Já no Perfect Blue, você não consegue dizer o que é absurdo, o que não é. Porque é tudo tão absurdo que tudo pode ser real como pode não ser. Então, para mim, ele consegue ser pior do que os próprios Requiem e o Cisne Negro em termos de confundir o telespectador e deixar a gente muito mal quando acaba, porque você fica assim, tipo, o que aconteceu aqui, né? Que diabos está acontecendo nesse filme? Exato. No caso de Requiem para um Sonho, a personagem da Ellen Burstyn é a mais interessante para mim nesse filme, porque ela tem um arco dramático muito forte. Ela é uma mulher solitária, uma senhora já, deve estar na faixa do quê? Uns 60 anos, talvez. E ela tem um diálogo com o filho dela, interpretado aí pelo Jared Leto, no meio do filme. Esse diálogo é praticamente um monólogo, é quase só ela falando. E ela explica para ele toda a solidão dela, o fato de que o filho já foi embora, o marido já morreu, ela tem as amigas, mas não é a mesma coisa, ela mora sozinha. E ela cria aquela fantasia de poder ter um momento de felicidade na vida representado por uma ida a um programa de TV. Olha só como esse tema também é atual. E esse tema é comovente, esse discurso dela. E ela foi indicada ao Oscar, não ganhou, merecia ter ganho. Merecia, só por esse discurso já merecia, né? Exatamente, já é mais do que suficiente. Eu pesquisei, ela já ganhou um Oscar, ainda bem que ela já ganhou um Oscar, em 74, pelo filme Alice Não Mora Mais Aqui. E ela foi indicada também ao Oscar pelo papel da mãe da menina exorcizada no filme Exorcista. Então, é uma atriz que as pessoas não lembram muito do nome dela, ela não consolidou uma carreira como um nome de estrelato, mas é uma grande atriz. Ela merecia ter ganho o Oscar por esse filme. Mais um detalhezinho, apenas a título de curiosidade, por uma questão técnica, como a Carolina falou, Requiem para um Sonho focaliza bastante nos atores e os momentos em que os personagens se drogam, isso é mostrado com uma rapidez imensa. Em questão de 2 segundos, são 10, 20 cenas que são mostradas assim, só para mostrar que eles se drogaram. Isso acontece o filme todo. Então, a título de curiosidade, um filme normal costuma ter 700 cortes, 700, 800 cortes. Esse filme tem mais de 2.000 cortes. Pra você ter uma ideia de como é a dinâmica do filme, de como ele é frenético. E esse frenesi vai crescendo cada vez mais, a ponto de se tornar cinematograficamente insuportável no final do filme, de tão angustiante que ele se torna. Porque as 4 histórias dos 4 personagens principais vão sendo mostradas paralelamente. E a angústia de cada um deles é algo assim insuportável para quem está assistindo. Inclusive, a personagem da Jennifer Connelly reproduz uma cena que condiz muito com a personagem da moça do Perfect Blue. Então, são filmes que realmente se complementam, realmente os dois, ambos, são extremamente pesados, densos, abordam assuntos muito sérios, Cisne Negro também, e isso é cinema, né? Exatamente. Eu concordo muito com o que você falou, e assim,
são filmes com poucos personagens, porque eles são tão densos, né, as próprias histórias dos personagens, que eles não têm muitas interações, é mais o que está acontecendo na cabeça deles. E a droga, ou o balé, ou a luta, ou a atuação, tudo isso são meios para mostrar o que está acontecendo dentro desses personagens. Então, por isso que ele não mostra muito, não é sobre drogas, né, é sobre o efeito da droga, sobre o que aquilo vai gerando e vai causando na pessoa e nos relacionamentos dela. Então, é muito legal, é muito inteligente e é muito interessante. E, para caminhar para a nossa última relação, a gente já está acabando, mas é porque são filmes assim que com certeza voltarão. Matrix vai ter um episódio especial, principalmente quando tiver saído o último filme, a gente vai fazer um episódio, né, Roberto? Porque Sim. Matrix merece, mesmo eu não gostando tanto dos 2 e 3, mas eu tenho motivos, não é por implicância. Eu vi no cinema todos, menos um, mas eu vi os outros 2 no cinema na estreia. O último é o Páprica, ou Paprika, que você mencionou, que é a origem, da origem, literalmente. Nolan gostei. pegou e colocou um numa tela, o outro na outra. A cena do corredor, a gente, é igual, é a mesma cor, ele usa as mesmas cores. A cena do espelho quebrou. Se vocês procurarem, jogarem no Google, jogarem no YouTube, tem vários vídeos comparando essas cenas, porque elas são idênticas, né? A hora que a personagem da... Desculpa, Elliot Page, que era Ellen Page, agora é Elliot Page. Do Elliot Page, coloca a mão no vidro, o vidro quebra. É igualzinha que a personagem da Paprika lá. Eu gosto de falar Paprika, porque no filme eles falam Paprika. Tá certo. É muito... E assim, o que eu acho, pelo menos esses animes, eu acho que sempre não tem uma hora que eles ficam muito doidos pra mim, pelo menos. O Roberto me pega e me manda uma mensagem. Eu não achei Paprika tão doida. Eu falei, meu Deus, você tá vendo muito anime. Porque... eu tô muito acostumado já. Sim, eu falei, como não? Você viu o mesmo que eu? Piração total. Conta pra gente o que você achou dessa duplinha Páprica, né? E a origem. Páprica. Então, diferente do Perfect Blue, Páprica, assim como a origem, é um filme que a gente entende o que está acontecendo, né? A gente entende as aspirações. É um filme que ele explica certinho o que está acontecendo. A moça lá, né, a investigadora, ela vai entrar no sonho de alguém, né? À medida que o filme vai se desenvolvendo... No caso, ela é uma psicóloga meio, né? Isso, ela faz isso para ela. Primeiro é só para eles, para ela é a pessoa ter esse contato, não tem uma ideia de um uso maior. A ideia ali... verdade, era só para uso médico, né? Começa com uma... Sempre... Tem duas coisas. Uma coisa que eu esqueci de falar dos outros filmes. Sempre começa por um bom motivo, entre aspas. A pessoa sempre tem uma boa intenção. E sempre começa pelo ser humano, né? Matrix começou com o ser humano que destruiu, que brigou com as máquinas, criou as máquinas que se revoltaram. A Akira foi uma bomba que o humano criou. Ghost in the Shell sempre é uma coisa que o humano faz que dá ruim. Então, assim, é só fica a dica. É verdade. Quiseram construir uma inteligência artificial, olha o que deu, tá vendo? O que deu. Então, são parentes, continue. Cuidado com a Skynet aí, gente. Isso. Então, no Paprika, ou Páprica, né? Essa psicóloga, ela tá lá usando para fins médicos, como a Carol acabou de falar, né? Super bem intencionada, né? Aí alguém vai lá e rouba, né, o aparelhinho e começa a entrar na mente das pessoas e causar um pânico. E aí, numa dessa, à medida que o filme vai se desenvolvendo, alguns desses sonhos vão se tornando realidade real mesmo. Realidade a ponto de, né, as pessoas verem na rua as coisas loucas acontecendo. Então, essas pirações, elas vão atingindo níveis insuportavelmente inconcebíveis, né? De coisas inacreditavelmente possíveis, né? Então, é uma crescente esse filme. E os sonhos, a forma como os sonhos acontecem, é uma coisa que realmente deixa a gente maravilhado no sentido das imagens, a qualidade das imagens do filme, a forma como é feito, é realmente muito encantador. Mas também, fico alerta, tem cenas pesadas nesse filme, tem cenas pesadas envolvendo justamente, inclusive, a forma mórbida como alguns seres humanos querem realizar os seus sonhos, inclusive do ponto de vista sexual mesmo, né? Uma coisa horrível. Há algumas manifestações por parte de algumas pessoas que realizam isso no sonho e querem realizar também na vida real. Então, o filme também toca muito sério nesse tema. Esse é apenas um dos subtemas. Esse filme, Páprica, ele é uma grande homenagem. Obviamente, ele não foi feito com essa intenção, né? Mas foi o filme derradeiro do Satoshi Kon, como eu disse, né? Ele morreu precocemente. Mas o filme ele faz uma grande homenagem ao cinema.
sendo que a gente não vai falar por questão de tempo, mas tem um outro filme dele que é mais ainda, que é o Millennium Actors, que é o meu filme favorito desse diretor, que é uma super homenagem aos 100 anos do cinema japonês. Mas no Paprika, ou Páprica, ele referencia O Iluminado, ele faz menções à mitologia grega, Pequena Sereia, Moby Dick, Pinóquio, Tarzan, aquele filme antigo, A Princesa e o Plebeu, O Maior Espetáculo da Terra. Tudo isso está condensado nos sonhos e nos pesadelos, né, de Páprica. É um filme que é realmente uma salada mista de referências, e tudo isso misturado numa forma bem maluca, bem louca. Inclusive, tem uma cena que até, obviamente, né, que não foi isso, né, mas é até quase uma referência involuntária àquela novela da Globo, Saramandaia, lá de 76, que a Dona Redonda come até explodir. É esse nível de loucura que a gente está falando do filme Páprica. Inclusive, o Christopher Nolan, eu diria que ele foi até modesto, né, na versão que ele fez, até porque ele fez uma coisa americanizada, né, que realmente Paprika é uma grande viagem, é surreal, e justamente por ser surreal é sensacional. Surreal, essa é a palavra, do surrealismo, né? Uma Sim, coisa assim que totalmente. realmente tem coisas muito abstratas e muito complexas. Sim. E às vezes inexplicadas. O que eu acho incrível do Christopher Nolan, todo mundo sabe, quer dizer, o pessoal sabe que eu sempre comento que é um dos meus diretores favoritos, ele conseguiu adaptar muito bem, porque o Páprica, ele é zero sentimento, assim. Ele tem um pouco o sentimento ali do policial, mas, assim, os filmes do Nolan sempre tem muito sentimento. Então, eles trabalham com a questão do Cillian Murphy, do pai. Eles usam todo esse relacionamento dele com o pai. Ele cria todo um background, essa hora ali do Leonardo DiCaprio com a Marion Cotillard, da mulher que morreu, blá, blá, blá. Ele joga muito sentimento dentro da história. E as histórias são completamente diferentes, apesar delas terem esse mesmo núcleo de você implantar coisas na mente coletiva. A base é a mesma, mas o desenvolvimento é diferente. Exato. A cena do corredor é igual, eles têm algumas cenas que são muito simétricas, mas são histórias muito diferentes. Então, é essa coisa que a gente falou de você roubar como um artista, que é o livro que eu citei no começo, que é do Austin Kleon, que tem outros livros, esse é o primeiro, que eu até quero agora, mais que a gente está mais para o final, ler um outro trecho que ele fala: se estivermos livres do fardo de ser completamente originais, podemos parar de tentar construir algo do nada e abraçar a influência ao invés de fugirmos dela. É o que esses diretores fazem. A gente vê muito isso com o Tarantino, com o Almodóvar. Eles têm muitas influências nos filmes, eles têm muitas referências. Esses a gente consegue ver literalmente, mas não são cópias, não são adaptações. Eles criam aquilo, eles usam aquilo como escada para fazer obras completamente originais, que tem a voz, que tem a visão deles do mundo. Por isso que faz uma palavra que o Roberto falou no meio, que eu acho que define tudo que a gente está falando, que é complementariedade. Uma coisa complementa a outra aqui. Nenhuma é melhor, nem pior, não substitui a outra. E todas merecem ser vistos e discutidos, e todas agregam em algum momento, em alguma parte da nossa vida, ou no mínimo aquelas 2 horas, 1h30 que a gente está vendo, a gente se sente uma pessoa melhor. Quem ganha somos nós, o público, né? A gente que ganha com isso. Sempre. Vale mais uma menção honrosa. Diga. A série Black Mirror. Lembra daquele episódio da Enterprise genérica? Sim. Tem tudo a ver com Páprica. O cidadão, quando ele está no mundo dos sonhos, ele se realiza, ele é o ditador, né? Ele é o poderoso. Mas na vida real, ele é um ser desprestigiado, desprezível. Então, Páprica lida com isso também. Muito mais do que a origem. É a questão de pessoas extravasarem os seus sonhos, nem sempre das formas corretas. Christopher Nolan, ele pegou esse conceito bizarro e fez um filme muito linear, muito agradável, muito gostoso de assistir. Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta, Carol. Faz. Na sua opinião, o peão ainda está girando ou parou de girar? Olha, o outro quer acabar o episódio com polêmica. Gente, para mim, ele parou de girar, gente. Ele parou de girar? Ele parou de girar. Eu acho que ele caiu. Você sabe que eu li uma crítica enorme do Pablo Vilaça, que eu acho que a galera conhece, né? O cara que realmente merece prestígio, né? E a crítica dele está lá no site dele, né? Se quem quiser ler, são mais de 30 parágrafos, deve ser a crítica mais longa dele, desse filme A Origem, dividida em 3 partes, em que tem uma partezinha lá no finalzinho que ele fala que dá para ouvir, quando a tela escurece, aparece o nome do filme, antes de aparecer o nome do filme, dá para ouvir um barulhinho do peão caindo. E eu não tinha percebido esse barulho, porque é muito, muito baixo o volume, muito sutil. Não é que eu me aproximei da tela da TV só para ouvir esse barulhinho, não é que tem mesmo? Aparece um barulhinho lá, que supostamente seria do peão caindo.
Então, fico aberto a interpretações, né? Eu acho legal que ele deixou aberto para interpretações, mas tem uma para mim que mata, que é assim, toda vez que ele tá dentro do sonho, ele não consegue ver o rosto das crianças. Uhum. E no final ele consegue. Então, assim, isso também é uma dica. Mas eu acho que o mais legal é deixar isso para você interpretar, né? Você quer que seja sonho, quer que seja realidade. Eu acho que caiu o peão, acho que aquilo é realidade. Mas é um filme, assim, sensacional. Marcante. Merece. Eu também acho que o peão caiu. Caiu, final né? feliz, né? Melhor. Sim, queremos um final feliz. E final triste já basta Requiem, já basta Perfect Blue, já basta Cisne Negro. Tá cheio aqui nesse episódio, tem muito já. Quero te agradecer demais pelo episódio de hoje. Eu acho que a gente podia ter ficado falando de cada... Alguns vão voltar, Matrix vai voltar. Com certeza a gente vai trazer junto o Akira e o Ghost de Shell de novo em algum momento. No Millennium Actress também. São filmes que a gente sempre pode fazer referência. Sim. Mas eu acho que hoje ficou bem legal, ficou bem interessante, bem instrutivo. E quem quiser saber mais, procura no YouTube, dá uma busca no Google ou entra nas nossas redes, que a gente ainda vai falar sobre isso nas próximas semanas. E o Roberto vai voltar para um episódio que a gente está preparando especialíssimo para você que ama e para você que não ama e para você que não sabe nada de Marvel e DC. O que aconteceu? Da onde veio Marvel e DC? Por que eles fizeram esse sucesso estrondoso? A gente vai trazer alguns elementos, alguns dados, algumas informações. Então, vai ser um episódio instrutivo, não vai ser só um episódio de fã, tá? Porque a gente é fã, o Roberto mais do que eu. Mas esperem, porque vai ser um episódio que eu quero trazer para vocês também, que não sabem nada desse universo. Falar, gente, o que isso mudou? Por que mudou a história do cinema, efetivamente? Não é uma coisa que veio, não é uma coisa passageira, veio para ficar. Então, aguardem, esse episódio também tá muito, muito legal. Obrigada, Roberto, por mais um episódio sensacional aqui que a gente fala pelos cotovelos. E está sempre... dica de filme? Claro! Pode mandar a sua. Então, aproveita o gancho da origem e vou emendar com Ilha do Medo. Sensacional. Sabe por quê? Final polêmico também. Os dois também. Foram lançados no mesmo ano. Os dois envolvem o Leonardo DiCaprio e a esposa dele, que morreu, não morreu. Envolve os filhos, morreram, não morreram. Tem tudo a ver os dois filmes. Envolve realidade distorcida. Os dois filmes são muito parecidos, foram lançados no mesmo ano. Tem tudo a ver. Inclusive, eu recomendo. Caso alguém não tenha assistido ainda, assista Ilha do Medo e assista a Origem. Os dois na sequência. Ou a Origem, Ilha do Medo, mas enfim. Os filmes, eles são diferentes, mas são muito parecidos e vale muito a pena. Martin Scorsese e Christopher Nolan. Isso, maravilhoso. E a minha dica é O Lutador, que eu já citei aqui, que é a do Darren Aronofsky também, que concorreu ao Oscar, que eu me surpreendi positivamente. Que filmaço, que filme lindo, bem filmado, bem dirigido, bem atuado. Então, fora todos que a gente já citou, ficam as nossas dicas. Isso. Obrigada, Roberto. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada, Tadeu. Um beijo, pessoal, e até semana que vem.